povo está indo num caminho errado, quando o profeta trazia alguma mensagem para o povo, em primeira instância, o profeta pedia que o povo mudasse de situação. Se não estava servindo a Deus, então que passasse a servir a Deus. Esse tema é predominante nos profetas que exerceram sua atividade antes do exílio da Babilônia. Por quê? Deus sempre previu o povo: olha, as suas atitudes, a sua condição vai fazer com que vocês sejam escravos desse mundo, como foram então cativos e escravos dos babilônios. Se o povo tivesse andado nos caminhos de Deus, se o povo nunca tivesse se afastado de Deus, se o povo tivesse dado ouvido aos profetas, provavelmente, e posso dizer para você com certeza, o povo não teria passado por aquilo que passou. Quando eu falo povo, eu falo povo de Deus. Eu falo, no caso, a nação judaica, né? E os hebreus, tudo aquilo que passaram, né? Se tornaram cativos, e as batalhas que perderam, tudo isso aconteceu porque se desviaram dos caminhos de Deus e por muitas vezes não deram ouvido aos mensageiros de Deus, os profetas. Bom, outra vertente aí dos profetas, o anúncio de esperança para encorajar e estimular o povo que tinha perdido a sua terra e corria o perigo de perder a própria identidade. Esse anúncio fazia retomar a caminhada da reconstrução, recuperando a fé em Javé, né, no caso Jeová, e os valores históricos alcançados em nome dessa mesma fé. O profeta também foi um mensageiro de esperança, querido aluno. Quando o povo não conseguia mais enxergar esperança, o profeta apresentava também ao povo uma luz ao fim do túnel, mostrando que sempre em Deus o povo poderia ter a vitória, desde que se convertesse dos maus caminhos e entregasse a vida a Deus. Como eu já disse várias vezes e também em outras aulas, o povo muitas vezes pereceu porque não entregava a vida a Deus, não andava nos caminhos do Senhor, preferia andar nos seus próprios caminhos, preferia trilhar por as suas próprias estradas. E aí o que acontecia? O povo se dava mal, o povo de Deus se perdia, né? E aí então sofreram o que sofreram, passaram por o que passaram. Não era plano de Deus todo o sofrimento, toda a escravidão, todo o período de exílio e tudo o que passaram. Mas, por teimosia, por se afastarem de Deus, o povo passou o que passou. Bom, e agora nessa situação, numa situação onde parece não ter mais esperança, uma situação de escravidão, Deus apresenta então, através dos profetas, esperança para o povo, mostrando para eles que há sim esperança em Deus, esperança num Salvador para a humanidade. Tá bem? Se você ler, por exemplo, o livro de Isaías, você vai ver ali várias profecias messiânicas, profecias onde mostra sobre um Salvador que viria para salvar o povo. Tá bem? Vamos adiante? Bom, quem são? Vamos agora falar especificamente, né? Já falei, mas vamos repetir. Os profetas maiores são 4. Isaías, Jeremias, né? Que também escreveu um livro chamado Livro de Lamentações, tá? O livro de Lamentações também é considerado um livro profético, que ele foi atribuído a Jeremias, Ezequiel e Daniel. E quem são os menores? Os menores são 12, né? Então nós temos 17 profetas ao todo. Vamos contar? Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel, tá bem? Livros proféticos, nós temos 17, é isso que eu quis dizer. Mas são 16 profetas relatados como profetas, tá bem? Além de João, lá em Apocalipse também, e todos os outros que profetizaram. Mas aqui, com relação aos livros proféticos, né, autores, nós temos 16 dos 17 livros, porque, no caso, Jeremias, além de ter escrito o livro de Jeremias, escreveu também o livro de Lamentações. Ficou claro, né? Então, profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E profetas menores, que são 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá bem? Se você quiser memorizar os nomes, é facinho, é só você treinar um pouquinho, você memoriza o nome de todos aí. Tudo bem? Vamos adiante. Colocando aqui em períodos, né, dividindo os profetas por períodos, nós podemos aqui observar durante as crises que o povo judeu passou, o período que viveu, o período que profetizou então
que atuou cada profeta. Veja, na crise assíria, nós tivemos o profeta Joel, Amós, Jonas, Oséias, Isaías, Miqueias e Naum. Eles foram do período da crise assíria, o período em que os assírios dominavam a situação. No período da crise babilônica, então nós tivemos os profetas Sofonias, Abacuque, Jeremias, Lamentações, foi escrito nesse período, e o profeta Obadias. Durante o cativeiro babilônico, nós tivemos as profecias escritas aqui por Daniel e Ezequiel. Se você olhar o livro de Daniel, por exemplo, você vai ver Daniel passando pelo período do cativeiro babilônico também, e pós-babilônico, né, quando os medo-persas, então, tomaram conta, então, conquistaram a Babilônia. E após o cativeiro babilônico, né, nós temos o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, se nós observarmos, né, crise assíria, crise babilônica, durante o cativeiro babilônico e após o cativeiro babilônico, dividindo aí os profetas nesses 4 períodos aí, dá para a gente ver o período aí de atuação de cada profeta, tá bem? Vamos adiante? Bom, vamos ver um pouquinho sobre os profetas maiores, os 5 livros e do que eles tratam, tá? Isso que eu estou passando para vocês, eu retirei da própria apostila de vocês, então está na apostila, se você depois quiser dar uma olhadinha, a apostila ela está disponível para você no portal da FATEC, é só você baixá-la em PDF, você tem a apostila nas suas mãos também, tá bem? Então veja, 5 livros, profeta Isaías. O que se trata esse livro? No livro de Isaías você vai ver ali muitas profecias messiânicas. O que são profecias messiânicas? Profecias que falam sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, tá? É considerado o profeta da redenção. O livro contém maldições pronunciadas sobre as nações pecadoras também. Então, além de profecias messiânicas, o livro também traz ali algumas maldições pronunciadas àquelas nações que preferiram estar sobre o jugo do pecado, preferiram estar sobre o domínio do pecado, vamos dizer assim, né? Então, já nós vamos falar um pouquinho mais sobre Isaías mais à frente, para a gente conhecer um pouco mais sobre esse livro maravilhoso, que se você atentar, queridos, o livro de Isaías é como se fosse uma mini Bíblia, tá? Assim como a Bíblia tem 66 livros, Isaías, por exemplo, tem 66 capítulos. Tá? E ela também se divide como se fosse o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É maravilhoso o livro de Isaías, vale a pena você ler, dá para você tirar muitas histórias e muitas experiências maravilhosas para a sua vida. É algo que é indispensável na leitura de qualquer líder religioso, o livro profético de Isaías. Bom, Jeremias tem por tema a reincidência, tá? O cativeiro e a restauração dos judeus. Jeremias é considerado o profeta chorão, tá? Porque nas suas palavras, no seu modo de dizer, no seu modo de escrever, parece que ele está sempre lamentando. E não é à toa que ele escreveu então o livro de Lamentações. Por isso então considerado aí o profeta chorão, né? O que são o livro de que está escrito no livro de Lamentações? São clamores, né? Choro mesmo de Jeremias, lamentando as aflições que o povo de Israel sofreu, as lamentações do povo e as aflições do povo de Israel. O livro de Ezequiel, é um livro que contém muitas metáforas para descrever a condição, exaltação e a glória futura. É um livro que aponta para a situação futura do povo de Deus. Por exemplo, ele fala que o povo de Deus, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, estará todo pronto para louvar e adorar a Deus, né? Então veja, nós vemos coisas maravilhosas escritas do livro de Ezequiel, apontando, né, exaltando, glorificando o nosso Deus para uma situação futura, uma situação onde o povo estaria liberto de uma vez definitivamente de todo o mal, de todo o pecado. E o livro de Daniel? Queridos, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, eles têm muito a ver. Muitas coisas que você encontra no livro de Apocalipse, você vai encontrar também no livro de Daniel. Ele tem visões apocalípticas, visões direcionadas e apontadas para o futuro. Por exemplo, quando Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, através do poder de Deus, que ele mostra ao rei aquilo que o rei tinha sonhado, né? A estátua, talvez você já tenha ouvido e estudado.
Isso está relatado em Daniel capítulo 2. A estátua que tinha cabeça de ouro, tronco de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, os pés parte de barro e parte de ferro. Então vem uma rocha e bate aos pés da estátua. O que Daniel faz ali? Uma profecia. E essa profecia ela relata a história dos grandes impérios mundiais até a volta de Jesus. E se nós observarmos, queridos, tudo se cumpriu, só falta uma pequena parte da profecia, que é a pedra. Sim, a pedra que é a volta de Jesus, a segunda vinda do nosso Salvador, restaurando definitivamente o reino de Deus, que é o reino eterno que durará para todo sempre. A cabeça de ouro representava ali então o Império Babilônico, que era o período em que Daniel vivia, o período em que o povo de Deus estava sobre o cativeiro de Babilônia. O rei Nabucodonosor, então, ali com seu império, era representado com a cabeça de ouro. Depois nós tínhamos o tronco de prata, que representava aqueles que sucederam o Império Babilônico, que foram os medo-persas. A cintura, então, de bronze era representada, então, pelos gregos. Nós sabemos que, ao longo da história, isso não é nem na Bíblia, se você quiser olhar livros de história, você vai ver que os grandes impérios da humanidade foram exatamente esses. Começou com a Babilônia. Depois nós tivemos aí os medo-persas, que dominaram boa parte do mundo conhecido da época. E depois, então, o grande império foi o Império Grego. E depois do grego? Sim, justamente, aquele da época de Jesus, que são as pernas da estátua. O Império Romano, que dominaram boa parte do mundo conhecido. Tá? A grande parte, vamos dizer assim, o miolo do mundo, aquilo que se era conhecido e mais importante no mundo, nos tempos de Jesus, eram dominados pelos romanos. E depois disso? São os pés da estátua, o reino dividido. Então você vê que os pés da estátua, da profecia, é em parte barro e em parte ferro, onde ali os reinos se dividiram, né? E nunca mais, queridos, nunca mais se juntaram. Por diversas tentativas, uma delas, por exemplo, a união da comunidade europeia, né? Através da moeda única, mas vocês veem que mesmo com isso eles não conseguem falar a mesma língua. E hoje nós não temos mais um império dominante como tínhamos. Temos uma grande potência mundial como os Estados Unidos, mas não um império dominante, né, como tínhamos na época, assim como Roma foi, Grécia foi. Bom, e o que falta? Tudo isso já se cumpriu. Até os pés da estátua já se cumpriram. Mas o que está faltando? Está faltando somente a rocha, que vem e bate nos pés da estátua, exatamente no último período, e esmiuça a estátua. E essa pedra então é representada pela volta de Jesus. Quem disse isso? O profeta Daniel. Está lá, é só você estudar um pouquinho, é só você ler um pouquinho. E você vai ver que depois, um pouco à frente, alguns capítulos depois, Daniel repete a profecia. Só que ele usa outros símbolos, porque agora ele está fazendo uma profecia, não mais para o rei Nabucodonosor, e sim para todo o povo judeu. E ali então ele fala sobre um leão com asas, ele fala de um leopardo, ele fala de um urso com costelas na boca, e ele fala de uma besta. E se você observar, todos esses elementos, a fera e todos aí representam também os impérios, só que agora com acréscimos, né? Porque como nós já falamos também, as profecias elas são progressivas. Isso acontece bastante também no livro de Daniel, também no livro de Apocalipse. Você vai ver que a mensagem que Deus dá, Ele vai dando de maneira progressiva, Ele vai acrescentando elementos para que hoje nós tenhamos a melhor compreensão de tudo aquilo que foi dito, daquilo que foi dito, ouvido pelos profetas e passado a todos nós, tá bem? Então veja, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Vamos adiante. Profetas menores, nós vamos ver aqui então o que se trata bem superficialmente cada livro aqui. O livro de Oséias, o que ele relata? Ele relata a apostasia de Israel caracterizada como adultério espiritual. Contém muitas metáforas e descrevem o pecado do povo. O profeta Joel, ele descreve o arrependimento de Judá e as bênçãos. O dia do Senhor enfatizado como dia de juízo também um dia de bênçãos, tá? Isso é o que descreve aí o profeta Joel. Dá mais um cliquezinho aí, vamos adiante. Só um cliquezinho, subir um pouquinho a tela, isso. O profeta Amós, o que se trata o livro do profeta Amós? Através de visões, o profeta reformador denuncia o egoísmo e o pecado. O profeta Obadias,
a condenação de Edom e a libertação de Israel é relatado aqui no livro do profeta Obadias. E Jonas, o que Jonas relata? Relata a história de Jonas, o missionário que relutou para levar a mensagem de Deus à cidade de Nínive. O mais bem-sucedido dentre os profetas. Sabe por quê? Porque ele converteu uma cidade inteira, queridos. Isso foi maravilhoso. Todas as pessoas, inclusive o rei, através de uma pregação, através da pregação de Jonas, foram convertidos. Eu fico encantado com isso e quero também que você se encante, para que você entenda o poder que tem a mensagem de Deus. O poder que tem o pregador nas mãos. Um sermão talvez de 30, 40 minutos pode fazer com que várias pessoas tomem a decisão por Cristo. Tá? Quando você conta uma historinha qualquer, você não provoca mudanças numa pessoa. Mas quando você prega, quando você leva o amor de Deus à pessoa, você pode transformar essa pessoa. Você pode fazer com que essa pessoa mude de situação, da situação de perdido para salvo. E Jonas foi muito bem sucedido. Por quê? A princípio ele não queria pregar, vocês sabem, ele fugiu para Tarsis, foi jogado no mar porque a tempestade estava sendo provocada pela sua atitude. Um peixe o engoliu. Mas ali dentro da barriga do peixe, ele toma uma decisão e ele ora a Deus então, arrependido da sua atitude. E depois disso então ele vai até a cidade de Nínive e prega para os ninivitas. E ali acontece algo maravilhoso. Por quê? Porque todo aquele povo se converte. Só que veja, Jonas era um cara de coração duro. Ele ainda assim achava que Deus não precisava se importar com aquele povo, porque era um povo ruim, era um povo mau. Por que Deus estava dando tanta importância para aquele povo? E aí então, ele está deitado e uma planta o faz sombra. E Deus faz com que aquela planta seque. E ele então lamenta porque aquela planta secou. E aí Deus então tem uma conversinha com Jonas e fala: Jonas, se por causa dessa plantinha aí que secou, você já ficou triste, já ficou enraivecido, não seria eu também solidário, vamos dizer assim? Deus ama, né, o seu povo. Eu não teria amor para com o povo de Nínive, sabendo que eu poderia salvar então uma cidade inteira, através da mensagem que você pregou, a mensagem vinda de mim que eu passei a você, que você pregasse. Então, se você teve compaixão da planta, Jonas, eu não teria também compaixão do povo? E aí Jonas entende que qualquer pessoa, independente se ela seja boa ou ruim, ela é importantíssima para Deus. Deus quer o bem, Deus quer a salvação de todas as pessoas. Quer que todas as pessoas se convertam no pecado e estejam no caminho de Deus. Esse é o desejo de Deus para todas as pessoas, queridos. Então veja, Jesus morreu por quem? Por todos. Todas as pessoas desse mundo. Só que para que a pessoa esteja debaixo dessa graça, a pessoa tem que aceitar Jesus como Salvador. E para aceitar, o que ela tem que fazer? Se converter do pecado. Abandonar o pecado e viver nos caminhos de Deus. Simples, não é? A graça daí é de graça para toda e qualquer pessoa. Então veja, voltando a Jonas aqui. Um dos profetas que pregou arrependimento ao povo. O povo se arrependeu e o profeta ficou triste por causa disso e desejou até a morte. Não é porque o povo se arrependeu? Veja a cabeça do profeta. Mas depois, como eu já disse a vocês, Deus mostrou que ele estava errado de pensar e agir assim. Profeta Miqueias, condição moral de Israel e de Judá. Também prediz o estabelecimento do reino messiânico, tá? Miqueias também prediz, ele fala sobre o estabelecimento do reino de Jesus, o reino messiânico. O que o profeta Naum disse? Veja, a destruição de Nínive e a libertação de Judá da opressão síria. Nínive, apesar de ter se arrependido, queridos, Nínive caiu novamente. Tá bem? Naum prega então sobre a destruição de Nínive e a libertação de Judá da opressão assíria. O profeta Abacuque, o grande questionamento do profeta a Deus. Como pode Deus ser justo e permitir que uma nação pecadora oprima Israel? Contém uma das mais belas orações da Bíblia, está em Abacuque, queridos. Mas veja, nós já sabemos que Deus não é responsável pela maldade, nem pelo pecado. A ausência de Deus é que proporciona essas coisas. E pelas pessoas estarem afastadas de Deus é que foram oprimidas. Só que Abacuque, ele questionou a Deus. Por que Israel está sendo oprimida por nações tão pecadoras?
Israel procurou essa opressão. Não foi culpa de Deus. Se Israel tivesse permanecido nos caminhos de Deus, meus queridos, isso não teria acontecido. Tá bem? Sofonias. O que Sofonias então traz no seu livro? Ameaças e a visão da glória futura de Israel. O profeta Ageu repreende o povo por negligenciar a construção do segundo templo e promete a volta da glória de Deus. O profeta Zacarias, através de visões, profetiza o triunfo final do reino de Deus. Zacarias ajudou a animar os judeus a reconstruírem o templo. Foi contemporâneo do profeta Ageu. Então veja, Zacarias e Ageu são da mesma época. E o profeta Malaquias, descrições que mostram a necessidade de reformas antes da vinda do Messias. Algumas pessoas, queridos, que são contra a princípios que estão relatados no livro de Zacarias, condenam e dizem que são coisas do Antigo Testamento. Mas eu quero dizer para você, querido aluno, dízimo e oferta é plano de Deus e está relatado de maneira muito clara no livro de Zacarias qual é a tua condição e qual é o teu posicionamento com relação a dízimo e oferta. Dízimo e oferta é uma maneira que você e eu temos de adorar a Deus. O que nós fazemos com relação ao dízimo? Dízimo nós devolvemos para Deus a 10ª parte daquilo que Deus nos concede. Deus nos abençoa. Deus nos derrama muitas bênçãos na nossa vida. E muitas delas são bênçãos materiais. Você sabe disso. E Deus pede então que a gente não dê. A gente devolva. A palavra correta é devolver, porque é Deus quem nos dá tudo. E Ele pede então que nós devolvamos a Ele a 10ª parte de tudo aquilo que Ele nos dá. Então é simples, a conta é fácil com relação a dízimo. Se eu ganho 1.000, o que é a 10ª parte? É R$100. Se eu ganho 10.000, o que é a 10ª parte? É R$1.000. E se eu ganhar 100.000 reais? É 10.000 reais. Talvez você esteja pensando aí, puxa, eu ganho 100.000 reais, devolver 10.000 reais é muito. Então eu posso orar por você, querido, para que você ganhe menos, para daí você vai devolver menos então. Não seria um bom negócio? É claro que não, né? Então veja, o dízimo ele é proporcional àquilo que você ganha. Se você ganhar só R$10 por mês, é R$1 o dízimo. E se você ganhar R$1, 10 centavos. Então não lhe pesa. E eu quero dizer para você, querido, que é uma bênção ser dizimista. É uma bênção você ter o dízimo como ato de fidelidade na sua vida. Ser alguém que devolve o dízimo, mas devolver não por obrigação, e sim em espírito de adoração, é uma bênção para a sua vida. Tá? E o que é a oferta? A oferta é aquilo que o teu coração determina para você dar a Deus. A dar para que as coisas de Deus propaguem, para que a obra de Deus avance. Isso é uma oferta. Então, por exemplo, você está vendo aqui para que essa aula aconteça, tem que ter luz acesas, tem que ter uma câmera filmando o professor tem que receber o salário dele. Né? Aqui, além do professor, tem um menino aqui que trabalha na técnica. Todas essas coisas precisam funcionar, e para que essas coisas funcionem, precisa de dinheiro. Então veja, para que uma igreja funcione, para que a obra de Deus vá avante, também é necessário dinheiro. Já ouvi alguém falar o seguinte, que Deus não precisa de dinheiro? É verdade, queridos, Deus não precisa de dinheiro. Mas a obra de Deus aqui na terra precisa. Tá? E Deus se agrada quando nós dedicamos parte daquilo que Ele nos dá, nós devolvemos ou damos de coração para que a obra de Deus vá à frente. Tá bem? Então, se você questiona a questão do dízimo, da oferta, se você acha que os pastores aí são ladrões, que o dinheiro é mal administrado, queridos, isso é uma pequena demonstração que você está caindo por falta de fé e não está acreditando que Deus é o administrador de todas as coisas. Independente de nós termos hoje, infelizmente, pessoas que manipulam ou usam o dinheiro do dízimo de maneira errada, você tem que ser fiel. A atitude que Josué teve, lembra de Josué, que nós já estudamos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se tem gente ruim, eles vão acertar a conta com Deus depois. E vão mesmo, pode ter certeza disso. Deus é justo. Se tem alguém lesando e roubando a Deus, pode ter certeza que essa pessoa vai acertar as contas com Deus. Mas você que está me assistindo agora, você é fiel? Você é correto? Então seja correto com dízimos e ofertas. E um bom lugar para você aprender isso, voltando aqui ao tema, é o livro de Malaquias, tá bem? Malaquias fala sobre isso, e não só Malaquias, mas a Bíblia em diversos pontos fala sobre dízimos e ofertas. Você vai ver que mais
em partes antigas da Bíblia, você vai ver que, por exemplo, Abraão devolveu o dízimo, Jacó devolveu o dízimo, e você vai ver várias pessoas também no Novo Testamento que eram fiéis a Deus. Tá bem? Quer que a obra vá à frente? Você quer que mais pessoas conheçam do amor de Deus? Seja fiel. Você quer que Jesus volte logo? Seja fiel. Você vai estar contribuindo para a pregação do Evangelho. Não que Deus precise, mas isso por um ato de amor, um ato de poder participar desse gesto maravilhoso que é levar o amor de Deus a todas as pessoas. Tá bem? Vamos adiante. Vamos falar agora um pouquinho, de algumas coisas interessantes e bonitas do livro de Isaías especificamente. O livro de Isaías também é conhecido, queridos, como o Evangelho do Antigo Testamento. Tá? Ele é tido como uma miniatura da Bíblia. Por quê? Porque ele tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. E a primeira seção tem 39 capítulos que correspondem à mensagem do Antigo Testamento. E a segunda seção, que são 27 capítulos, tratam do conforto, promessa e salvação, correspondendo então à mensagem do Novo Testamento. Então é como se fosse uma Bíblia dentro da Bíblia, o livro de Isaías. Assim como o Novo Testamento termina falando do novo céu e da nova terra, o mesmo ocorre no término de Isaías 66, 22. Até vou ler para vocês aqui, quer ver? Isaías 66, 22. Olha o que diz aqui. Porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. Queridos, o Novo Testamento também termina assim. Maravilhoso o livro de Isaías. O próprio nome Isaías tem semelhança com o significado do nome de Jesus. Isaías quer dizer salvação de Jeová. E Jesus quer dizer Jeová é salvação. Os nomes são semelhantes, queridos. Os livros são semelhantes. Você vê então aí o dedo de Deus, a inspiração divina na autoria desse livro, um livro que foi escrito muito antes, Já já nós vamos ler algumas profecias messiânicas e você vai ver que como bate, como realmente funciona, como realmente as profecias se cumpriram através de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Vamos adiante? Veja só então, na Bíblia um profeta é uma pessoa chamada para falar em nome de Deus e a anunciar a mensagem divina ao povo. Então o que é um profeta? Na Bíblia, eu não estou falando de profetas fora da Bíblia, não estou falando de Nostradamus, Mãe de Ná ou qualquer coisa assim, estou falando de profetas da Bíblia. O nosso assunto é profetas da Bíblia, tá bem? Então na Bíblia é uma pessoa para falar em nome de Deus. Qual que é a diferença dos outros profetas? Eles não falam em nome de Deus, eles falam em nome deles mesmos. Falam em nomes do mundo, em nome de qualquer outra coisa, mas não falam em nome de Deus. E anunciar a mensagem divina ao povo. Eles não anunciam resultado de loteria, eles não anunciam quem vai casar esse ano, quem vai morrer esse ano. Eles não anunciam se a seleção brasileira vai ser campeão ou não no futebol. Eles anunciam mensagens de Deus. Então é muito fácil você diferenciar um profeta de Deus de um profeta que não é de Deus, através da sua mensagem. Se a mensagem é divina, queridos, é um profeta de Deus. Mas se a mensagem não é divina, se a mensagem não tem a ver com aquilo que a Bíblia apresenta, porque a Bíblia é uma revelação de Deus para a humanidade, então descarta esse profeta. Eu vou ouvir um profeta que vai falar se o Corinthians vai ser campeão brasileiro esse ano. Queridos, não vem de Deus. E se não vem de Deus, vem da onde? Então não fique dando ouvido a esse tipo de coisa. Eu vou ouvir lá o que o autor do horóscopo escreveu no horóscopo do jornal. Queridos, é uma profecia divina? Não. Então eu quero te dizer, olha para mim, é pecado você ler horóscopo. Se você faz isso, abandona isso, pede perdão para Deus agora. E nunca mais faça isso. Você está ouvindo um profeta que não vem de Deus. E se não vem de Deus, vem da onde? Você sabe de onde vem. Então não dê ouvidos a isso. Tá bem? Lembra quando estava ali Moisés diante do faraó? Ele transformou o seu cajado em serpente. E os magos também fizeram. Fizeram aparecer serpente ali também. Moisés era guiado por Deus. Era um profeta de Deus. E os outros? Então,
não dê ouvido às coisas desse mundo e a profecias do mundo, dê ouvido às profecias divinas. Aqui então os livros proféticos registram as mensagens de Deus, queridos, ao povo de Israel e Judá, na forma de discursos e sermões, visões e experiências da vida dos profetas que pregaram, que período? Cerca de 750 e 450 antes de Cristo. Esse é o período dos profetas. Nós tivemos aí um período sem profecias aí. Depois de Malaquias aí, nós tivemos aí um período aí de 400 anos aproximadamente sem profecias, tá? Onde não tiveram mais novidades nem revelações, tá? Ou seja, em torno de um século, né? Foi o período aí de 750 e 450 antes de Cristo, no caso aí 3 séculos. Algumas das mensagens são de julgamento e advertência, enquanto outros anunciam perdão e renovação. Então, o que alguns profetas anunciam? Julgamento, advertência, perdão e renovação. Mensagens dadas dos profetas do Antigo Testamento. Vamos adiante? Veja o que diz Amós, por exemplo, capítulo 3, verso 7, queridos. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Queridos, preste bem atenção. Já falei isso e vou repetir, porque é importante. Você que ainda está por tomar uma decisão de Deus e está esperando uma revelação, está esperando o Senhor mandar a palavra. Eu quero dizer que a palavra já foi mandada. A revelação está aqui. É só pegar esse livro e estudar. Leia esse livro, aprenda com esse livro. Sabe como chama esse livro? Bíblia. Tá? Aqui nos 66 livros da Bíblia, você vai aprender, meu querido aluno, meu querido ouvinte, sobre o que Deus tem para te revelar. Aquilo que você precisa saber para ser salvo. Aquilo que você precisa saber para ter uma vida, um caminho, uma conduta cristã correta, rumo à eternidade. Está revelado aqui para você. É só ler, é só se aprofundar. E ainda tem um livro da Bíblia chamado Apocalipse, e em suma, Apocalipse quer dizer revelação. Então, se até Apocalipse você não encontrou revelação, então em Apocalipse você vai encontrar revelação, mas você vai encontrar a revelação de Deus para você e para mim em toda a Bíblia. E Deus não deixou nada sem antes ter falado isso aos profetas. Como diz Amós, certamente Deus não vai tomar nenhuma decisão e te deixar no escuro. Mas tem muita gente que está no escuro porque perece por falta de conhecimento bíblico, por falta de leitura da palavra de Deus. Não lê a palavra de Deus e não sabe quais são os rumos que esse mundo está tomando. Olha para a história do mundo, vê os acontecimentos, olha os eventos finais aí acontecendo e não sabe, não entende o que está acontecendo com esse mundo, tá? Vê aí crises, liga o jornal hoje e vê o que está acontecendo. Quantos refugiados estão sofrendo nesse mundo? O nosso país, dólar subindo, pessoas morrendo, pessoas sendo mortas, pessoas sendo assassinadas, pessoas se convertendo, pessoas buscando a Jesus como nunca buscaram. Há uma explicação para tudo isso. E onde está essa explicação? Está na palavra de Deus. É só ler, é só estudar, é só buscar conhecimento que você vai saber. E você vai entender que o justo viverá pela fé. E o justo tem salvação em Cristo Jesus. Mas aí o que acontece? Você não lê, você não se inteira do assunto, você não conhece a Bíblia e você vive com medo. Você vive perturbado pelo medo, achando que tudo que está acontecendo, tudo que está te envolvendo vai te levar à destruição. Mas eu quero dizer a você, querido, há uma luz no fim do túnel. E assim como os profetas diziam no Antigo Testamento, eu quero dizer para você hoje, há esperança em Cristo Jesus, desde que você entregue a vida a Ele e viva corretamente nos seus caminhos. Quem permanecer firme até a morte, queridos, vai ter de Deus sim a coroa da vida eterna, tá bem? Então certamente Deus não fará coisa alguma, sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos. E quem são os servos? Os profetas. O que Deus não revela? Ele não revela, queridos, aquilo que nós não precisamos saber. Aquilo que ainda nós não temos necessidade de saber. Existem coisas, por exemplo, que nós não sabemos. Tá? Existem coisas que
transcendem a nossa inteligência e a nossa sabedoria. Se Deus não falou, é porque para nós ainda não importa, tá bem? Vamos adiante. Veja algumas profecias messiânicas, né? Primeiro vamos ver algumas profecias com relação ao nascimento de Jesus. O que eu vou ler para vocês está em Isaías capítulo 7, verso 14. Olha só: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz ao filho, e será seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Queridos, não foi exatamente isso que aconteceu? Uma virgem não deu à luz a uma criança? Só que veja, isso foi escrito há mais de 450 anos antes de Jesus ter nascido. Já foi dada então por Deus uma profecia sobre o nascimento de Jesus. Olha outro. Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. São alguns nomes de Jesus. E não foi exatamente isso que aconteceu? Veja aqui, né? Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esses os nomes atribuídos a Jesus. Veja Miqueias, capítulo 5, verso 2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que sairá aquele que há de reinar Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Queridos, onde Jesus nasceu? Belém. E veja que quando, uma vez Jesus estava sentado, né, debaixo da árvore, e um discípulo, né, uma pessoa questionou dizendo o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Belém, de Nazaré? No caso, Jesus nasceu numa pequena cidade. No caso, uma coisa boa de Nazaré. Mas veja, Jesus nasceu numa pequena cidade, Jesus veio de pequenas cidades. Mas o povo sabia, o povo tinha consciência. Se o povo examinasse e conhecesse as Escrituras, se o povo tivesse lido o profeta Miqueias, tinha a certeza que Jesus era o Salvador. Por quê? Porque ele nasceu em Belém. Era só perguntar: onde você nasceu? E Jesus diria: eu nasci em Belém. E veja, isso estava profetizado em Miqueias, muito antes de Jesus ter nascido. Vamos adiante. Veja agora algumas profecias relativas ao ministério de Jesus. Quanto ao ministério e morte de Jesus, veja, Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. E se eu perguntasse para vocês como que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Você diria para mim: foi no lombo de um jumento, no lombo de um jumentinho. O povo já sabia que isso ia acontecer? Já sabia, isso foi profetizado em Zacarias. Veja que Zacarias 9:9 já disse como Jesus entraria na cidade de Jerusalém, filha de Sião. Aqui no caso se refere a Jerusalém. Tá legal? Então veja, entrando em Jerusalém no lombo de um jumentinho. Isso foi profetizado. Veja Salmos 22, né? Não é um livro profético, né? Mas também um livro poético, mas também traz aqui uma profecia messiânica. Salmo 22, 16 e 18. Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram-me as mãos e os pés. Você sabe que Jesus foi pregado na cruz e foi transpassado os seus pés e as suas mãos. Posso contar todos os meus ossos. Você sabe que nenhum osso de Jesus foi quebrado. Isso está relatado na Bíblia e também em Salmos. Eles me olham e ficam a mirar-me. As pessoas contemplavam, viam Jesus na cruz. Me repartem entre si minhas vestes. Vocês sabem que os soldados jogaram sortes sobre as vestes de Jesus. Disputaram a túnica de Jesus e lançaram sorte, como diz aqui. E sobre a minha túnica lançam sortes. Profecias que se cumpriram. Nós poderíamos ler, queridos, muito mais profecias. Teríamos muitas, dezenas de profecias que falam sobre a vida e ministério de Jesus. E outras coisas também. E todas elas se cumpriram em Cristo Jesus. Queridos, isso não é maravilhoso? Isso não é importante?
saber que a Bíblia é verdadeira, isso só comprova a todos nós que a palavra de Deus, ela é justa, ela é boa, correta, verdadeira e eficaz. Vamos adiante? Eu queria ler para vocês agora Isaías 53, do verso 3 ao verso 7. E queria sinceramente que você pensasse numa pessoa que se encaixa nesse verso, tá bom? Nessa porção da Bíblia de Isaías. Olha só o que está escrito aqui. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Se eu fizesse uma pergunta a você agora, de quem é esse texto? Qual é o personagem? Poderia perguntar para como eu já disse, Isaías foi escrito há mais de 400 anos. Veja como é preciso. Situações que realmente aconteceram com o nosso Salvador foram profetizadas, foram ditas e como instrução para que o povo soubesse como viria e como seria tratado o Salvador da humanidade. Queridos, os livros de profecia são livros para serem estudados, livros para que a gente aprenda com eles, livros para que a gente conheça sobre a situação que o povo de Israel enfrentava e sobre a situação atual desse mundo. Vamos adiante, vamos falar de um outro profeta, agora o profeta Daniel. E veja, queridos, a profecia das 70 semanas em Daniel capítulo 9, predisse a data exata em que Jesus, o Messias, seria morto. Se você olhar as 70 semanas e partindo do ponto de partida, e nós pegarmos, por exemplo, o início das 70 semanas, que dá ali no decreto do rei Artaxerxes, tá? Nós vamos culminar na última semana das 70 semanas, no meio dela, a Bíblia fala, e o livro de Daniel fala, que Jesus morreria no final, na metade da última semana, ou seja, com 3 anos e meio de ministério, na metade da última semana profética, tá? Porque 70 semanas em profecia, vamos fazer uma conta bem rápida aqui. A semana tem 7 dias, 70 semanas, 70 vezes 7 são 490 anos. 490 anos, queridos. O período do início até o período do final. Então, uma semana, 7 dias, Jesus morreu no meio da última semana, então ele morreu com 3 anos e meio de ministério. E isso foi predito, no caso, em Daniel capítulo 9, tá? Se nós lermos o livro de Daniel, você vai ver aqui a profecia relatando quando morreria o Messias, no meio da última semana. Isaías 50, verso 6, descreve corretamente a surra que Jesus teria que aguentar. Tá bem? Poderíamos até ler tanto Daniel quanto Isaías. Vamos ler Isaías, que está aqui pertinho. Isaías 50, verso 6. E olha o que diz aqui, a palavra de Deus. Ofereci as costas aos que me feriram as faces, aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Você sabe que Jesus foi açoitado. Bateram nele com um açoite nas costas e fizeram sangrar muito com as chibatadas. E isso está relatado. Daniel também, a profecia das 70 semanas, está relatado em Daniel capítulo 9. Veja, Zacarias 12, 10, prediz que o Messias seria traspassado, nós já lemos isso. O que ocorreu depois de Jesus ter morrido na cruz.
Poderíamos providenciar muitos outros exemplos, mas esses deveriam ser suficientes. Você sabe que uma lança foi enfiada no lado de Jesus. Isso foi profetizado, que aconteceria. E a água misturada com sangue, né, saiu do seu corpo. Vou até ler para vocês, quer ver? Zacarias 12, verso 10. Só um minutinho. Zacarias 12, 10. Veja, queridos. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele que é a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como pranteia o unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente o meu primogênito. Eu li Zacarias, li Isaías, não li Daniel, vou ler Daniel também, tá? Só para dizer para vocês que eu não li o texto. Daniel capítulo 9, aqui veja, a partir do verso 20 fala das 70 semanas. Então aqui diz assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do povo de Israel, lançava-me a súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda em oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou e disse: Daniel, agora sai para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és tu muito amado, e considera, pois, as coisas e entende a visão. E aí começa: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. Quem deu fim aos pecados, queridos? Jesus, através da sua morte, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Jesus fez cumprir então essa profecia. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então veja, as primeiras 7 semanas, o período de reconstrução de Jerusalém, 7 vezes 7, 49, então um período de 49 anos aí da reconstrução de Jerusalém. Tá bem? Depois 62 semanas até o batismo de Cristo Jesus, que deu ali por volta do ano 27, tá? Depois de Cristo. Continuando aqui. Será morto ungido e já não estará, depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, até que haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana, e na metade da semana, veja como eu falei para vocês, ele morreu, né? Fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Sobre a asa de abominações virá o assolador, até a destruição que está determinada e se derrame sobre ele. Então, Jesus morreu no meio da última semana. Tá? Então, um período de 70 semanas, Daniel aqui é dividido em 7 semanas, depois 62, 7 mais 62 são 69, e a última semana ele fez cessar então o sacrifício, né? Não mais foi necessário então se levar o cordeirinho, sacrificar o cordeirinho. Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, então as ofertas e sacrifícios foram cessadas ali com a morte de Jesus. Tá? Então, no meio da última semana, Jesus morre, cessando então, fazendo com que o véu do santuário se partisse e se rasgasse ao meio, e ali então cumprindo a profecia das 70 semanas. Tá bem? Vamos adiante? Só um segundinho, eu queria voltar um pouquinho, né? Volta um pouquinho, que eu deixei de falar um negocinho aqui. Só para finalizar aqui, queridos, poderíamos providenciar muitos outros exemplos, mas esses devem ser suficientes, né? O Antigo Testamento com certeza profetiza sobre a vinda de Jesus como Messias. Como nós já vimos e cansamos de ver, exaustivamente nós já vimos isso, toda a Bíblia ela tem como centro Jesus. O personagem principal da Bíblia é Cristo Jesus, um salvador para a humanidade, tá bem? Então, queridos, toda a mensagem vinda
através da revelação dada por Deus na sua palavra, ela tem como foco principal o Salvador, que é Cristo Jesus. Tá bem? Era isso que eu queria ter deixado para falar. Vamos adiante agora. E a gente já está finalizando. Hoje a aula foi um pouco mais curta, apesar talvez de você já ter me ouvido falar bastante aqui hoje, né? Mas hoje nós encerramos então o estudo do Antigo Testamento. Então, só recapitulando o que nós já vimos, semana que vem nós vamos fazer um apanho geral do Novo Testamento. Nós vamos concluir com uma aula, vamos visualizar tudo sobre o Novo Testamento. Mas veja, do Antigo Testamento nós já falamos sobre o Pentateuco, você tem essa aula gravada, então se você não assistiu pode olhar, tá? Isso vai ser de grande auxílio aí para o teu estudo, para a tua avaliação. Nós falamos sobre os livros históricos, tá? Falamos também sobre os livros poéticos e agora falamos sobre os livros poéticos, fechando então aí todos os livros do Antigo Testamento. Semana que vem, querido aluno, nós falaremos então sobre o Novo Testamento, começando então pelos Evangelhos, tá? Falando aí depois sobre os Atos dos Apóstolos, o livro de Romanos, as cartas todas de Paulo, falaremos aí também sobre Tiago, falaremos sobre João, falaremos sobre Timóteo e todos os outros aí, e falaremos também sobre o livro de Apocalipse, concluindo então uma passagem, assim, uma abrangência do que se trata, do que a nossa Santa Bíblia tem a nos dizer. Quero deixar para você ainda o nosso e-mail, se acaso alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento surgir, o e-mail é alunoead@fatec.com.br, tá? Aos cuidados do professor João Brás. E quero desejar a você uma boa noite, que você esteja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e te aguardo aqui semana que vem para mais uma aula, quarta-feira que vem, às 7h30 da noite, para mais uma aula de introdução à teologia. Muito boa noite a você, querido aluno.